Saudações, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal onde comento notícias. Algumas notícias relevantes essa semana e não podemos deixar passar, não é verdade? Sem comentar. Que podem impactar e também pode ser alguma oportunidade aí para os provedores, não é verdade? Então vamos aos destaques. FireShare. Antes de discutir debate, a Anatel questiona quais problemas de fato existem. Pessoal, essa questão vem ganhando muita força, né, no cenário tanto nacional como internacional, né? Muitos países discutindo aí essa questão aí das big techs, né? Que a maioria aí do tráfego, existem alguns estudos que apontam que até 50% do tráfego nas redes, elas são realmente desses serviços, né, das big techs. A gente engloba aí a Amazon, Netflix, o grupo Meta, né, que é Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, esse grupo, essas ferramentas, ela utiliza as redes de telecomunicações, quase 50% do tráfego são originados realmente dessas empresas, né? Então, a discussão aqui é qual? Se deve ou não deve taxar as big techs como se fosse um pedágio, né? Toda empresa que tem algum pedágio, você tem que passar ali e fazer um pagamento para utilizar aquela faixa. Mas isso só vai ser cobrado mesmo dessas grandes operadoras. A gente vai aprofundar aqui mesmo ainda nessa matéria sobre quais são as condições que estão sendo colocadas para essa cobrança. Não tem nada definido, mas é bom a gente acompanhar de perto toda essa discussão. Na verdade, a Anatel, ela se coloca como ente regulador, ela quer entender todo o cenário para ir realmente tomar alguma decisão. Mas o que é certo é que a Anatel já se predispôs a realmente fazer uma avaliação desse caso e vai botar esse caso para frente, né? Então, o que pode impactar aí os provedores e as operadoras de telecom, né? Aquele fato que, ao comentar a primeira tomada de subsídios, que foi aí totalmente a participação dos stakeholders do mercado de telecom participando, fazendo a sua contribuição sobre o que pensa desse assunto, né? Superintendentes ressaltam que a autarquia recebeu posições complementares e opostas, que serão analisadas para a elaboração de alternativas regulatórias ou não. Não é verdade? Foi colocado aqui, existe alguns players, algumas entidades que se colocou totalmente contrário, mas são pessoas jurídicas aí que realmente elas não têm assim um elemento técnico para poder realmente fazer alguma avaliação mais técnica, né? Porque aqui o que está sendo decidido é coisa técnica, realmente a capacidade, é investimento em rede para realmente suportar, né, esse tipo de avanço tecnológico, porque a grande preocupação das teles é o quê? Que no futuro muito próximo, né, isso vai aumentar muito aí essa questão, não só porque as pessoas vão mandar mais, não é isso, é a questão que cada vez mais estão entregando mais qualidade, os dispositivos estão tirando. O WhatsApp agora, recentemente, autorizou o envio de vídeos em alta definição, isso daí já entra, filmes em 4K, então tudo isso aumenta o tráfego de dados nas redes, né? E quem faz todo esse investimento são as operadoras de telecomunicações. Então a Anatel está com o olho clínico, está com a lupa em cima desse assunto, e aqui foi colocado pelo superintendente da Anatel, pelo Abraão. Antecipou que os pontos devem ser discutidos na segunda tomada de subsídios e a existência de uma falha de mercado a ser corrigida pelo FireShare. Ele destacou que existem apontamentos no sentido de que se trataria, na verdade, de uma falha de coordenação. Então, tem muita coisa sendo discutida. A Abrint se colocou também, né, que ele é contra essa questão do FireShare. Eu fiz uma análise mais detalhada, eu vou comentar com vocês agora também aqui sobre um ponto que eu acho que é determinante, né, por conta desse posicionamento da Abrint também, né? Eu vou passar pela essa segunda parte, tá joia? As Big Teles, que são as operadoras, elas querem cobrar das Big Techs, que são as operadoras de aplicação, com mais de 5% do tráfego, ou seja, operadora de aplicação, exemplo, Facebook, que utilizar mais de 5% da rede, do tráfego da rede daquela operadora, ela vai ter que pagar um pedágio. É igual o caminhão quando você vai pagar um pedágio, né? Pô, você tem 2, 3 eixos, você tem que pagar mais.
os usuários nessa questão aqui não vai ser nada cobrado, só vai ser realmente de quem usa muito. Qual a aplicação que está usando mais a rede? Esse está sendo o critério, a princípio, adotado aqui nas discussões, não é verdade? Mas um ponto que me chamou muito a atenção nessa discussão foi essa parte aqui, pessoal. O debate se deu no âmbito da tomada de subsídio de regulamentos dos deveres dos usuários, o que em si foi merecedor de críticas. As Big Techs, que são as operadoras, defendem um conceito de usuário massivo, ou, como explicar claro, aqueles que ocupam um percentual relevante do tráfego total cursado na rede da internet fixa ou móvel. Pessoal, essa parte aqui realmente foi o que me chamou a atenção. Quando fala em internet fixa ou móvel, você tem uma disparidade muito grande na questão da capacidade. Não é verdade? Assim, eu vejo, assim, eu acredito que seja por isso, inclusive, que a Brint se posicionou contra essa questão aí da taxação, né, das Big Techs, né? Por quê? Porque realmente as operadoras, os provedores que realmente são da internet fixa, né? As fibra óticas, ela tem uma capacidade imensa de transmissão de dados, não é verdade? Se você fazer uma comparação com as redes móveis, realmente não tem comparação. Para você colocar, e vamos botar o 5G, que é vamos dizer, uma tecnologia que você realmente consegue fazer uma comparação de capacidade com que a fibra integra, você tem que instalar centenas e milhares de antenas para você conseguir essa densidade de cobertura do 5G. E aí que eu estou entendendo aqui que realmente é o ponto-chave dessa discussão. Porque o fixo, realmente eu acredito que, se você pegar aí um mercado como um todo, acredito que 90% não é o que a Brint está tentando esclarecer. Não vai fazer muita diferença. Tem problemas maiores para ser enfrentado do que esse. Mas para as operadoras móveis, realmente é um ponto crítico, porque realmente a última milha, toda essa demanda de tráfego nas redes móveis, com muitas pessoas conectadas, realmente você vai precisar de um investimento milionário nessas questões. Então, eu acredito que esse aqui é o ponto-chave. Eles estão botando tudo junto. Não é verdade? A gente tem que prestar muita atenção na jogada, né? Querem botar as operadoras, querem chamar as operadoras, os pequenos prestadores de serviço, que são os provedores regionais. Mas para os provedores, assim, falando tecnicamente, a fibra ótica, ela aguenta, você consegue ter muita capacidade. O que você vai ter que trocar realmente são os ativos de rede, são a ponta a ponta, porque realmente a fibra ótica ela já consegue isso. Agora, se você pegar esse mesmo cenário e levar para a questão da internet, da telefonia móvel como um todo, realmente aí não consegue. Realmente o espectro é limitado, você precisa realmente de mais investimento, de mais células para você colocar o 5G. Então, isso daqui seria realmente, olhando aqui num resumo, de forma geral, seria para beneficiar somente as telas de serviço móvel, que nem para a parte fixa iria impactar muito. Então, vão ficar bastante atenção, estão querendo fazer realmente um alarde, né, muito grande. E no Brasil, especificamente, o cenário é muito distinto do resto do mundo. Aqui no Brasil, nós temos mais de 20 mil empresas, né, nessa parte de SCM, que é a parte de banda larga fixa. São só 3 empresas que cuidam da banda larga móvel, não é verdade? Então, seriam para beneficiar 3 empresas que estão realmente com a parte crítica. Vão ficar muito antenados, estão querendo colocar os provedores no meio dessa briga, que vão ser beneficiados, mas pelo que eu estou vendo aqui, pessoal, pelo que eu fiz a avaliação, só as operadoras móveis vão ser beneficiadas, porque realmente o gargalo total é aí. Né? Vai ser na infraestrutura do 5G. Eles estão querendo algum crédito, né? Algum recurso a mais para investir nas suas redes fixas, nas suas redes móveis, né? Porque realmente não vai suportar esse crescente e vai ter que ter muito investimento. Será que a conta não vai fechar pelo estudo daqui para frente nas redes móveis? Vamos ficar muito antenados. Pessoal, agora vamos falar de um outro assunto também de muita relevância. Nesse mês aí, a Anatel vai dar o seu veredito, né? Assim esperamos o setor de provedores na questão dos postes, não é verdade? Nós viemos hoje para aprofundar bastante essa questão dos postes, para saber quais são os pontos de impasse
que ainda tem alguma discussão, não está pacificado alguns assuntos por conta desses itens. E hoje eu vou abrir aqui para os senhores avaliarem comigo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha se gostou e se não gostou, dá um dislike também, aqui não tem problema, nós estamos aqui para crescer no dia a dia. Sem mais delongas, vamos para o assunto. 4 pontos sensíveis da negociação entre a Anatel e a ANEEL sobre precificação dos postes. Pois é, pessoal. Esse assunto está muito em evidência, vai impactar todo mundo, estamos todos muito ansiosos para a definição desse assunto. É de suma importância, vai impactar demais, mas antemão já adianto, essa nova resolução, ela tem que vir para baixar os preços. Independente do que for acertado aqui, a ideia é que os preços caiam, porque vão ter que tirar a modicidade tarifária, isso já vai ser muito beneficiado, porque do valor que todos os prestadores pagam pelo ponto de fixação, 60% é subsídio, é modicidade tarifária. Só de tirar isso, por obrigação, já teria que cair 60%, na verdade, do valor do poste. Mas vamos aos pontos aqui, pessoal, não vamos fugir do assunto. Área de postes que deve entrar aí no cálculo, área de cálculo, a área do cálculo, o custo da manutenção, a inadimplência e a fiscalização dos pontos são a divergência entre as duas agências. Pessoal, vamos aqui aprofundar um pouco. Fator de utilização. Nesse primeiro ponto, pessoal, o que está sendo discutido aqui é que a ANEEL, a Agência Reguladora da Energia, ela está querendo que os prestadores de telecom paguem a mesma coisa do que os prestadores de telecom, sendo que o prestador de telecom usa só um ponto de fixação naquele poste imenso, e eles querem dividir a conta no meio. E aí a Anatel falou, olha, não dá para dividir no meio essa conta, porque nós não usamos a metade do poste. Não é verdade? O poste está ali para servir a questão de iluminação pública e passar as redes ali de energia, né? Ele não está ali, a Telecom pega um ponto só ali. A ANEEL, eu também não entendi muito bem o motivo deles quererem colocar metade dessa conta para a Telecom, já que vai ter um posteiro, que é aquela entidade que vai administrar todo esse ponto, e ele é que vai arrecadar esse dinheiro. Não é verdade? Então, quem teria que fazer esse estudo aí teria que ter em cima dessa empresa, e não para arrecadar para um lado ou para o outro. Mas, enfim, vamos aqui aos pontos de discussão, não é verdade? A Anatel já impugnou essa parte, não aceitou. Existe algum estudo, nós fizemos aqui uma ação, ajudamos com uma nota técnica, um estudo técnico, né, nessa questão aí da precificação do ponto de fixação. E tem um estudo também da antiga SEB, que é a Companhia Energética de Brasília, de alguns anos atrás, porque ele fez todo esse estudo e colocou como 18% ali o ponto de fixação. Hoje a ANEEL, aqui, se eu não me engano, ela está cobrando 42%, quase 50% nessa questão da faixa de uso. Então, vamos ficar muito conectados, muito antenados no qual vai ser esse, porque esse valor ele é um fator multiplicador. Então, nós temos que ficar prestando muita atenção nisso. Qual vai ser o ponto aí, qual vai ser o valor da taxa que eles vão botar por esse fator de utilização. Não é verdade? O uso da Telecom é bem menor, aquela faixa ali, onde compõe ali aqueles 5 pontos de fixação das prestadoras que ficam ali. Um outro ponto é o OPEX. Aqui o debate é sobre calcular o custo de manutenção dos postes, ou seja, qual é a regularidade de manutenção que já existe hoje e esse valor que ser cobrado das prestadoras que estão ali suprir essa demanda. Não é verdade? Esse é um outro ponto que está em discussão entre as duas agências. Vamos ficar prestando muita atenção que isso também é um outro fator multiplicador. Um outro senso, pessoal, um outro fator é a questão de fiscalização. Qual é o valor para fiscalizar todos as operadoras que estão no poste, né? Enfim, essa questão de uso à revelia, questão de clandestinidade aí no uso dos postes, isso também está entrando, é um ponto. Qual vai ser o valor, o fator multiplicador também nesse indicador? E o último, pessoal, é a inadimplência, né? Eles também querem colocar no centro de custo desse número, é a questão aí da inadimplência, né? Então, todos esses fatores ainda é o que estão em desacordo. Não está ainda pacificado esses 4 fatores para realmente conseguir andar com esse assunto. Tá? Já vamos ficar muito antenados que no dia 26 é o prazo que o conselheiro da Anatel, Alexandre Freire, colocou para realmente debater e bater o martelo junto à Anatel e à ANEEL.
Não é verdade? Nós temos que ficar muito antenados nisso. E para finalizar, pessoal, eu trouxe uma matéria aqui que é uma oportunidade. Como a Anatel quer antecipar a meta de cobertura 4G em todo o país? Pois é, né, pessoal? O que isso tem a ver aí com os provedores regionais? Mas isso é uma oportunidade, porque no leilão 5G, pessoal, olha aqui, cerca de 1.200 distritos cuja obrigação de cobertura 4G não foi contratada pelo leilão 5G, pois não houve interessados nos lotes. Pois é, pessoal, a Anatel está fazendo uma ação, né, que ela quer colocar em caráter secundário para os provedores regionais poderem operar redes móveis. Olha a oportunidade, né, pessoal? Em caráter secundário, isso ainda está em discussão, mas acredito que é uma oportunidade e já tem discussões no setor de competição da Anatel que eles querem colocar no mesmo modelo que aconteceu na banda larga fixa, colocar na móvel, ou seja, aparecer centenas e milhares de empresas aí de telefonia móvel, não é verdade, pessoal? Tem alguns pontos aqui muito divergentes que eu não gostei de escutar, que são a questão aqui, a medida de conversão de multas às operadoras. As operadoras têm multas milionárias, não é verdade? E eles querem colocar essas multas milionárias para eles construir redes para eles mesmos. É igual você tomar uma multa no seu carro e o Detran falar que você tem que trocar os 4 pneus do seu carro. Não é verdade? Aí é muito bom. E o que me deixa mais assim, indignado, vamos botar assim essas palavras, é que eles só abordam os provedores regionais na última opção, né? Eles colocaram aqui, não esqueceram, mas colocaram por último. Poderia ser a primeira opção, né? Incluir os provedores regionais nos planos, né, de realmente expansão de redes móveis, mas a última opção são os provedores regionais. A agência, que é a Anatel, ela propõe que as operadoras locais, que são os provedores, são uma outra opção, pode ser explorada para antecipar a cobertura 4G no país, por meio de uma concessão de faixa 4G em caráter secundário, né? Para você realmente poder fazer um investimento e ter uma segurança jurídica, porque nós sabemos que as operadoras móveis é que ganharam em leilão as faixas de frequência e elas têm a preferência para poder usar essas frequências, né? Então, em caráter primário, em caráter secundário seriam para os provedores regionais, mas dentro de uma lei que dá uma segurança jurídica para investimento e realmente ter um retorno. Não é verdade? Então seria isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês aí pela audiência e pela força que ganham todos os dias e desejar uma excelente semana. Um grande abraço e até mais.